Fala galera, sejam bem-vindos a mais um C-Cast, o podcast do C-Hub. Eu sou Guilherme Oliveira, fundador e CEO do C-Hub Coworking e estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Nós acreditamos que um ecossistema conectado, ativo e forte é o caminho para construirmos um ambiente de negócio que todo empreendedor deseja estar inserido. Compartilhando informações e experiências, esperamos estar ajudando a todos que estão nessa missão conosco. E toda semana trazemos aqui um empreendedor que está disposto a colaborar conosco nessa missão. Antes de darmos start à nossa entrevista, gostaria de fazer um pedido. Para nos ajudar a levar esse conteúdo e outros para mais e mais pessoas, tira um print da tela do seu celular e compartilhe nas suas redes sociais. E não esquece de marcar @CHubCoworking. Isso vai ajudar a gente demais a chegar no ouvido de mais e mais pessoas. Simbora para mais um episódio. Sim! Sejam bem-vindos a mais um C-Cast, o podcast do Empreendedor Raiz. Aqui estou eu, mais uma vez, o seu host, Guilherme Oliveira. E eu trago aqui para vocês mais uma pessoa fantástica. Sim, um potiguar brasiliense vindo de Angicos. Ele tem multinacionalidades, viu, pessoal? E a ideia aqui hoje é conhecer mais um pouco do Clênio Luiz. Ele que é fundador da Autofóssil, uma startup irada aqui do nosso Jerimum Vale, da nossa querida Natal, do nosso querido Rio Grande do Norte. E o Clênio vai passar um pouquinho da experiência dele, de como foi estruturar o setor de marketing da Autofóssil. Como é que você tá, meu amigo Clênio? Fala, Guilherme. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo em paz, tudo tranquilo. Cara, por favor, conta pra gente quem é Clênio Luiz. O Clênio Luiz é uma pessoa com uma formação tão diversa quanto as nacionalidades, né, como o Guilherme adiantou aí. E eu estudei comunicação social, rádio e TV, na verdade, geografia e análise de desenvolvimento de sistemas. Eu não concluí nenhuma delas, mas estamos lá juntando experiências, né? Apesar das formações, eu comecei a trabalhar nesse universo tech, né? Como analista de suporte na Data Norte, é um estatal aqui do Rio Grande do Norte, companhia de processamento de dados do estado do Rio Grande do Norte, e de lá eu fui para uma fábrica de software, comecei a trabalhar como programador front-end, e eu segui assim, fui para uma agência digital, também trabalhando como programador front-end, e lá eu meio que se transformei em ponta de lança para tudo que estava surgindo, né? Era o início das mídias sociais lá atrás, Twitter nascendo, aquela coisa, ninguém sabia o que era um tweet, o que danado era retweet. E eu sempre tive um perfil de adotante inicial, então eu meio que já estava lá e eu comecei a desbravar esse universo dentro de agência. Depois vem surgindo a necessidade de links patrocinados, o que é esse negócio de Google AdWords e tal, como é que faz para vender online, surgindo a necessidade dos sites efetivamente gerarem resultado para os clientes. E, mais uma vez, eu sempre, na ponta estava lá, eu já trabalhava com AdSense, na verdade eu estava na outra ponta, eu veiculava anúncios nos meus canais, estava mais familiarizado ali com a dinâmica, entrei nessa de ads e continuei como analista de links patrocinados também, lá atrás, quando isso ainda não era tão difundido. Daí eu dei um pulo para Rede Digital, uma agência tradicional aqui da cidade, que convidou para trabalhar lá. Eu assumi o desafio, aquela coisa, né? Aí a gente já está falando de transição, já está falando de transição da publicidade tradicional, publicidade digital, essa coisa que hoje em dia já nem existe mais, né? Uma coisa só, já ficou para trás. Incrível como esse mercado é dinâmico, né? Lá eu conheci a Isa. Quando eu cheguei, ela estava de aviso prévio e ela estava saindo, na verdade, para fundar a Autofóssil junto com o Thiago. E nesse meio tempo, ela gostou muito do meu trabalho e lá na Autofóssil, quando eles começaram a ganhar tração, sentiram a necessidade de trazer mais gente para o barco, ela lembrou de mim, me chamou. Fui lá conversar com eles, comprei a ideia na hora, porque eu já tinha visto o embrião lá na agência que a gente trabalhava. E assim eu cheguei à Autofóssil e cá estou até hoje. Lá na Autofóssil eu comecei como diretor de operações, né? Que em termos práticos na época, a gente sempre pensou grande, sempre começou muito bem estruturado. Então, desde o princípio, mais se fossem 3 pessoas, a gente já dividiu em diretorias e foi se estruturando a partir daí, né? Lógico que uma empresa com 3 pessoas não tem necessidade de um diretor de operações. Essa função ficaria com o próprio CEO. Mas a gente foi crescendo assim, né? Vai
descobrindo muita coisa no processo. E nos primórdios da Autofoss, claro que todo mundo é muito polivalente, né? Você pega qualquer startup, você vai ver que os founders têm várias qualidades, algumas são convergentes, outras nem tanto, mas todo mundo tem que saber fazer muita coisa, senão a coisa não anda, né? E eu tinha esse background de ads todos, mas acabei cuidando de atendimento ao cliente. E assim fiquei até recentemente, agora no finalzinho de 2020, a gente fez um job rotation lá na empresa que eu acho que foi muito acertado, até em parte pelo desgaste que a gente já teve na função há muito tempo. É interessante ter uma mentalidade fresca num cargo para poder trazer um pouco mais de energia e dar uma alavancada maior nos processos e no crescimento. E foi isso que a gente fez. Eu assumi o cargo de CDO, né, que seria o diretor de Growth, e estou lá tocando o time de marketing junto com o pessoal de vendas. Acho que como apresentação é isso. Atendeu aí, Guilherme? Mais algum ponto que você gostaria de saber? Cara, não, eu achei massa você é um cara de verdade polivalente, bicho. De programador a hoje trabalhando com Growth. E eu queria que você contasse pra gente, Clênio, um pouquinho do que é Autofoss. Para quem não viu ainda, a gente tem um episódio com o Thiago, que é sócio do Clênio, ele que é o CEO hoje da Autofoss. Um episódio que vale a pena todo mundo ouvir. Mas fala um pouquinho pra gente, Clênio, o que é que a Autofoss faz? Beleza, Guilherme. Primeiro, só reforçar, realmente esse episódio é muito bom, vocês não vão se arrepender, vão lá ouvir. A Autofoss é uma Martech, a gente desenvolve soluções de marketing digital especializadas no segmento automotivo. Então, basicamente, a gente atende concessionárias e revendedores que estão adentrando nesse mundo digital, que veio para ficar, né? A gente teve uma aceleração muito grande aí com a Covid, muita gente abriu os olhos, mas a gente está nesse mercado aí desde 2015, ajudando os concessionários a venderem, a tocarem as operações através de um ambiente digital, que é cada vez mais relevante para eles. E atualmente hoje vocês estão atendendo quantas concessionárias, Clênio? Só para o pessoal ter uma noção do tamanho da Autofoss. Hoje a gente está com 87 grupos econômicos. Cada grupo econômico abrange umas 7 concessionárias, são cerca de 450 concessionárias. A gente tem mais de 500 canais gerados, né? Sites, landing pages, portais. Então, o nosso mercado está por aí. A gente atende cliente de todo o Brasil. Norte, Sul, Leste, enfim. Todo o Brasil. Muito legal. Cara, e aí você começa a tua jornada dentro da Autofoss numa posição de diretor de operações, é um pouco do que eu faço aqui no C-Hub. Então eu digo, é aquele cara que tem que fazer as coisas acontecerem, né? Não pode deixar a máquina parar. E você começa uma transição para a parte de Growth. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que foi essa transição a nível, cara, tive que aprender isso, teve um momento que não me senti que eu tinha conhecimento suficiente, então corri atrás para conversar com pessoas que já ocuparam essa posição. Como é que foi essa transição, Clênio? Guilherme, como qualquer coisa, né? Principalmente nesse universo que a gente vive de tecnologia, esse universo digital, de marketing, as coisas performam numa velocidade muito grande. Então, se você não é especialista, se você não está se especializando naquilo, você tende a ficar para trás com muita velocidade. Então, o que eu mais senti foi isso. Eu voltei e falei, opa, as coisas não são bem o que eu estava imaginando, né? Então, a gente tem que entrar numa dinâmica de reciclagem muito forte, que é atrás de muito conteúdo. Tem que se capacitar, porque não dá para você ficar 6 meses longe e voltar achando que você vai conseguir performar da mesma forma. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um curso top-notch, assim, para me reciclar e, a partir dali, ter os insumos para ir se especializando nos pormenores, né? O curso que eu fiz foi um curso do Sean Ellis, que foi o autor, né, dessa expressão que a gente tem hoje mais difundida, que chama Growth Hacking. Então, eu fiz o curso do Sean Ellis, serviu de base e eu estou espalhando a partir daí o conhecimento. Aí, tome ler. Agora eu estou lendo, por exemplo, o hipercrescimento do Aaron Ross. E assim vai. Consumir conteúdo. Podcast hoje tá muito em voga. Então, o processo de transição é muito disso. Em paralelo, é claro, com a prática, né? Tá lá na luta todos os dias, resolvendo problema, mergulhando em dados. Só dados por si só já são um buraco negro, né? De coisa que a gente pode explorar. Então, é muito disso. E tentar estruturar o time de modo a te auxiliar nesse processo, porque não tem como se abraçar o mundo de uma vez. Você vai precisar de ajuda. Aquela coisa, tentar entender a base, tentar entender os princípios e passar o máximo de especialização para quem tá junto com você, né? Porque senão não vai.
Legal, legal. E como é que foi a construção desse time, Clênio? Algumas empresas misturam o time de marketing com de growth. Como é que funcionou dentro da Autofoss? Na verdade, foi uma construção muito gradual, a gente foi tateando muito ao longo dos anos. O Thiago, ele tem um background de marketing muito bom, o bicho é um marqueteiro nato, assim. E foi ele que definiu toda a estratégia da gente, o posicionamento de mercado. A gente se posicionou muito bem, na verdade, em uma época que a gente era muito incipiente, ainda se vendia como uma empresa muito grande, mesmo estando ainda crescendo, né? ainda com uma proporção não tão grande quanto a imagem que era passada. Mas a gente foi trabalhando assim, marketing de conteúdo desde sempre. Hoje a gente é muito forte no nosso segmento, então as palavras-chave que a gente definiu como estratégicas, a gente está performando no orgânico ali entre os primeiros lugares. Então, o Thiago construiu esse time muito baseado em conteúdo. Então, a gente sempre teve analista de mídia social, analista de conteúdo. E com a evolução, né, da empresa e, consequentemente, do time, a gente foi trazendo mais especialização. Hoje a gente tem a figura do analista de marketing, que vai atuar também como analista de ads, né? Na verdade, tudo acaba, principalmente para startups, né? Tudo acaba se resumindo a uma dinâmica de hard skills. Quando você está crescendo, quando você tem um time limitado, a execução acaba sendo muito centralizada. Então, uma pessoa não é especializada só em ads, por exemplo, ela vai ser especializada em ads e em dados, digamos. Então, a gente está nessa fase de separação. A gente ainda tem as figuras muito misturadas. É o caso do analista de marketing. A gente tem que trabalhar com ads, tem que trabalhar com dados, construir landing page. O designer gráfico que a gente tem vai trabalhar com concepção de layout, com ajuste para um teste de growth, por exemplo. Então, não tem, por exemplo, um UX designer para a gente estruturar uma dinâmica diferenciada para um site, para uma landing page, para ver se performa melhor. Não, acaba as funções um pouco misturadas. Mas falando em estrutura ideal para time de marketing, acho que as hard skills que a gente tem que ter é criação de conteúdo, /copyright, SEO é crucial, tem que ter, mídia paga tem que ter, mídia social tem que ter, UX é muito desejável, design gráfico tem que ter também, e produção de conteúdo audiovisual também é muito importante. A gente está aqui numa mídia que há 4 anos atrás era praticamente inexistente, né? A gente não tinha, e hoje estamos aí, né? Então, eu acho que mais do que os profissionais, a gente tem que trabalhar em cima dessas hard skills, até porque cada vez fica mais difícil encontrar as pessoas, né? O mercado está muito aquecido, e se a gente for atrás de um especialista completamente formado e adequado para aquela posição que tenha fit com a cultura do seu negócio, a chance de você permanecer com aquela vaga aberta, a menos que você tenha muito dinheiro, é grande. Então, a gente tenta focar nas hard skills com o pensamento de que, com o crescimento, a gente vai cada vez mais especializar o time. Mas a pegada é por aí. Só para entender, a Autofoss nasceu como startup, então, como toda startup, todo mundo tem que fazer um pouco de cada coisa. Então, imagino que lá no início vocês criavam as landing pages, vocês mesmos faziam o trabalho de audiovisual, mas na medida que a empresa foi crescendo, como é que foi a jornada do marketing? Vocês contrataram agências? Hoje vocês têm algum tipo de prestador de serviços? Trabalham de uma forma híbrida? Queria saber como é que vocês estão organizados hoje, se é tudo interno ou não, e qual é a sua opinião a respeito de um marketing interno, externo ou híbrido? A gente passou por todas as etapas, na verdade. A gente começou tentando fazer tudo in-house. No princípio, como éramos só nós, os co-founders, a gente acabou muito afogado, porque a demanda era maior do que a capacidade operacional, já que a gente tinha que lidar com muitas outras coisas. A gente passou para uma dinâmica de terceirização, ou de simplesmente desistir. Por exemplo, mídia social era um serviço que a gente prestava no começo, no primeiro ano, só que a gente viu que não era escalável. Então a gente passou a indicar parceiros para os nossos clientes e se focou em produzir os nossos canais, os nossos landing pages, o nosso sistema de geração de conteúdo para ficar mais especializado e gerar mais valor para o cliente. In-house é a mesma coisa. A gente começou com os analistas de mídia social, manteve a geração de conteúdo também. Em alguma parte do processo a gente passou a terceirizar, tem alguém que dá o direcionamento, define estrategicamente o conteúdo a ser publicado, a ser criado, define as personas, então tem uma camada de avaliação estratégica e a gente terceiriza a produção.
É o formato que a gente tem hoje. Tem, por exemplo, blog posts, parte deles, não todos, mas parte, são feitos externamente. Claro que passa por um crivo, uma validação interna de alguém que é especialista, de alguém que está habituado com o segmento, está habituado com o nosso negócio. Então, nesse caso, é uma produção híbrida. Mesma coisa relacionada a ads, por exemplo. A gente começou fazendo in-house, ads que eu falo da Autofoss, né, para promover a Autofoss. Trouxe um parceiro para fazer uma dinâmica de assessoria / produção, e hoje a gente está trazendo para o in-house de novo, porque como autoridade a gente tem que ser especialista nesse assunto e tem que passar para o mercado isso, então não faz sentido a gente manter terceirizado. Então a gente passou por tudo. Eu acredito que o ambiente ideal é o híbrido. Claro que isso vai variar de negócio para negócio. Alguns negócios vai ser mais sensível você fazer uma dinâmica de anúncios fora, outros negócios vai ser mais sensível você gerar conteúdo, mas para tudo isso a gente tem alternativas viáveis e alternativas que têm um custo-benefício melhor, porque produzir conteúdo não é fácil, por exemplo, e fazer anúncio menos ainda. Então a gente tem dezenas de empresas especializadas na parte de geração de conteúdo, por exemplo, a Rock Content é muito forte nisso, o modelo de negócio dos caras gira em torno disso. Tem empresas gigantes que contratam serviços deles, então acredito que, idealmente, para uma startup, o modelo híbrido é o melhor. Você não pode perder de vista o que está sendo terceirizado. Em alguns casos, você não pode nem terceirizar, se for o caso do seu core do seu negócio, mas acredito que funciona melhor, porque você tem a flexibilidade de não arcar com um custo fixo e de ter um resultado de um especialista fazendo aquele trabalho. Sim. E eu vejo também que o modelo híbrido ele ajuda também no processo de aprendizagem da equipe. Então, às vezes, você está ali formando tua equipe de marketing, trazer uma empresa que está há mais anos no mercado pode te ajudar a formar toda a tua equipe, né? Então, eu vejo isso como um ponto positivo. Aqui no C-Hub é interessante. A gente começou com a agência, aí a gente precisa de algo a mais, né? Aí a gente trouxe in-house. Aí teve o desafio de treinar essas pessoas. Depois a gente, volta para a agência. Aí a gente viu que, cara, eu acho que o modelo híbrido, de fato, é o que vai funcionar melhor para a gente e é o que vem funcionando. Eu acho que eu fico feliz, assim, em ver que vocês estão no mesmo caminho. Mostra também que a gente está dando passos corretos, né? Perfeito. Mestre, eu queria entender um pouquinho. Hoje, vocês têm o desafio de contratação para o departamento de marketing, de growth de vocês. Qual é o tipo de profissional hoje que está mais difícil de contratar, Clênio? E o que é que vocês vêm fazendo para tentar resolver isso? O nosso desafio principal é contratar dev, né? Tá muito difícil, o mercado tá muito, muito aquecido. E o que a gente vem tentando fazer para encontrar essas pessoas, além, claro, de um processo de contratação muito bem estabelecido, né? A gente tem investido muito em people, né? Tem uma estrutura para entrevista e decupagem desses candidatos bem formada, de modo que a gente garanta a qualidade técnica dos profissionais e um fit cultural com a empresa. Então, a gente tem isso muito bem estabelecido. Mas encontrar as pessoas e trazer elas para esse processo é o grande desafio, especialmente para programadores. A gente tem recorrido a plataformas de headhunting. Eu vou conseguir lembrar aqui da Geek Hunter, que é especializada em desenvolvedores. Acaba sendo bem custoso, não é barato encontrar um dev, mas esses caras ajudam bastante. A gente tentou mais umas 2 plataformas, eu não vou conseguir recordar agora dos nomes, mas é a estratégia que tem trazido mais resultado para a gente em termos de encontrar as pessoas corretas. Esses caras ficam trazendo pessoas, nesse caso em específico programadores, para o topo do funil de people, e a gente vai tratando e tentando achar essas peças raras que se encaixem no processo. O grande desafio da contratação é esse, mas tem um desafio mais genérico, que vai ser para qualquer vaga, né, que a gente tem que passar, que é encontrar a pessoa que compre a nossa ideia, que tenha fit com os nossos valores, que acredite neles, então que queira andar junto, crescer junto. A gente está pensando e tentando estruturar uma dinâmica de partnership para esses colaboradores, para que fique muito evidente a possibilidade de crescer junto com o negócio. Também é um grande desafio que a gente tem na área de people, mas no fim das contas, no frigir dos ovos, é encontrar gente boa que pensa como a gente e que olha na mesma direção. Legal. E mudando um pouco de assunto, eu queria entender e saber se você pode compartilhar com a gente alguma estratégia algum case de sucesso do departamento de marketing e growth da Autofoss, assim, tipo, aquela sacada
que brilhou a lâmpada em cima da tua cabeça ou de toda a sua equipe que vocês executaram e foi um sucesso? Guilherme, eu não consigo te trazer uma sacada específica, mas eu acho que o grande trunfo da Autofoss em termos de marketing foi saber se posicionar, né? Foi ter a leitura de mercado, que o mercado precisava de uma solução e se posicionar como essa solução. Como eu falei mais cedo, né? Esse ponto de se colocar como a primeira plataforma de marketing digital especializada no segmento automotivo foi extremamente preciosa para a gente, porque criou uma autoridade para o mercado e permitiu que a gente tivesse menos fricção no processo de venda, de prospecção e de venda. Acabou trazendo resultados excepcionais para a gente. E é uma visão mesmo, é uma leitura de mercado e é essencial, né? Não adianta você ter milhões de pequenos hacks que você pode fazer para otimizar seu processo de growth se o seu posicionamento é equivocado, se você está se colocando no mercado como, como uma forma quadrada para encaixar numa posição redonda, não tem como. Então, essa coisa de product market fit, né? De você enxergar o seu produto e encaixar ele no mercado. Acho que é a base, assim. Não é uma sacada, é mais um feijão com arroz. Mas eu acredito que a gente fez esse feijão com arroz muito bem. E está colhendo os resultados hoje. Legal. Se pudesse acrescentar mais alguma coisa a respeito, é marketing de conteúdo. A gente já tentou para marketing de conteúdo, começou a investir muito cedo e se posicionou muito bem também. Uma coisa que a gente vê muito no mercado são pessoas pessoas ou negócios começando a investir em marketing de conteúdo, querendo ver resultado rápido, né? Querendo aparecer na página do Google depois de 1 mês ou 2. E não é assim que funciona, né? Então tem que ter essa visão mais a um prazo menos curto, digamos assim, e essa visão sempre existiu. Lá na Autofoss também foi outro grande trunfo. Também uma estratégia um pouco mais básica, sem atalho, sem hacks, mas que trouxe resultado. Legal. Cara, esse finalzinho da tua resposta era o que eu queria. Eu vi já uma entrevista de um dos fundadores da RD que ele fala, né, que fazer trabalho de marketing de conteúdo foi essencial para o crescimento e o blog dele se tornou um dos principais canais de aquisição de clientes. Eu queria entender se a gente poderia entrar um pouquinho mais a fundo nisso aí dentro da realidade da Autofoss. Eu sei que vocês têm vários conteúdos legais, e como é que funciona um pouco da dinâmica de trabalho? Tipo, o desafio inicial de estruturar isso. Essa é uma pergunta que eu quero até saber para mim, porque a gente começou ano passado esse trabalho de marketing de conteúdo aqui no C-Hub e existe desafio, né, cara? Será que eu estou criando um conteúdo que entrega valor para o meu cliente? Será que a forma que eu estou expondo isso para ele é a melhor? Qual seria aí um playbook, Clênio, em poucos minutos? Eu tô só colocando você em enrascada, viu, cara? Que isso, tá tranquilo. Beleza, Guilherme. É o seguinte, a gente tem um posicionamento muito parecido com a RD, é um dos nossos grandes benchmarks. Eu não sei se eu vi a mesma entrevista que você, mas o RD ele passou por um contexto de mercado muito parecido com o nosso, né? Ele começou num contexto onde não existia demanda, né? Então, para o RD, a geração de conteúdo era a base, simplesmente porque ele precisava gerar uma demanda que não existia no mercado. A Autofoss também chegou no mercado pouco maduro em termos de exploração de marketing digital e a gente teve que construir um pouco desse mercado. Então, tem esse lado e tem o lado da captura de demanda, né? Então, com relação à captura de demanda, a gente tem personas que conversam, né, com as pessoas que atuam dentro das concessionárias e revendedores e a gente gera o conteúdo com base nessas personas. Então, eu tenho uma persona para o diretor de marketing de uma concessionária, eu tenho as dores que esse cara tem, eu tenho a projeção demográfica dele, e a gente atua em cima disso. Então, a gente projeta as dores e, com base nisso, escreve conteúdo. Então, esse cara tem dificuldade de definir quais mídias ele vai colocar a verba, quais mídias performam melhor. A gente vai gerar um artigo tentando atacar essa dor, tentando gerar valor nesse sentido. Então, não só artigo, né? A gente trabalha muito com conteúdo rico, com e-book, com webinars, com tudo isso. A base da estratégia é essa. Então, a gente tem essa camada de geração de demanda que tem que ser feita através de conteúdo mais introdutório para determinadas personas estratégicas dentro da estrutura dos nossos clientes. E a gente tem a captura de demanda, que a gente também não pode deixar de lado. Então, eu vou gerar um conteúdo que é mais para fundo de funil, que a gente chama, né? Que é um conteúdo mais voltado para conversão. Aí já vai um material um pouco
mas bem trabalhado, que é para levar ele para um pipeline de conversão, né? Do tipo, entre em contato com a gente que a gente tem muito valor para gerar para você. Isso conversa, claro, com o valor que a gente já gerou ao longo da jornada dele com os nossos conteúdos, né? Ele tá sempre interagindo, tudo isso fica registrado no CRM, então a gente vê os blogs que ele consumiu, os e-mails que ele abriu, e até chegar no fundo de funil, que é aquele conteúdo mais especializado que vai trazer o contato direto, e aí que a gente gera o valor para o negócio em termos financeiros, propriamente dito. Mas, de um modo geral, a gente sempre atuando muito forte no blog, desde 2017 que a gente gera conteúdo. Todos os meses tem 2, 3, 4 artigos nesse sentido. Trabalhando sempre muito forte o SEO para posicionar bem esses caras. E o resultado acaba vindo com o tempo, né? Se você posicionou bem, se a sua matéria é boa, se tem engajamento, ele vai se posicionar melhor, vai levar mais visitas levam a mais leads em potencial, mais gente cai no seu funil, mais gente assinando a sua newsletter. E no fim você vai ter o resultado que você precisa, né? Que é a geração de lead e posteriormente vendas. Legal. Clênio, e antes de ligar o microfone, você me disse que teve uma adesão de mais concessionárias para a plataforma da Autoforce. E aí eu queria saber, você notou alguma mudança no comportamento do consumidor, a adesão desses conteúdos? Os caras, o cliente ele ficou mais passível de receber conteúdo online e a partir daí a gente começar uma relação comercial? Ou não? Não teve nenhuma alteração dentro do segmento de vocês? Teve sim, eu acho que nenhum segmento passou ileso nesses últimos anos. A gente já vinha numa crescente muito grande, né, de digitalização do mercado, alguns segmentos mais, outros menos. O nosso é mais tradicional, ele andou mais lentamente nesse sentido, mas quem não tinha acordado, a Covid jogou um balde de água, assim, acordou agora. Então, mais recente, bem especialmente em 2020, a gente teve um acréscimo forte na procura pelos conteúdos e, consequentemente, pelas nossas soluções, porque o digital não tem mais fuga e agora mais do que nunca é essencial. Você com um showroom físico fechado, você precisa do seu showroom virtual para conseguir manter a sua operação. Então, a gente sempre faz essa analogia, né, comparando o showroom físico com um showroom virtual. Você não deixa seu showroom físico sujo ou abandonado ou sem a tratativa adequada. O showroom digital é a mesma coisa. Alguns dealers não tinham esse cuidado mais próximo, passaram a ter. Outros simplesmente não tinham a presença digital, passaram a ter. Então, é essencial, mais do que nunca, manter isso. E não só para empresas, né, no caso dos nossos clientes, para concessionários e revendedores, mas essas pessoas também, né? A gente tem que fortalecer a nossa presença digital, porque acabou o cartão de visita. Não tem outro jeito. Verdade. Cara, última pergunta antes da gente entrar no último bloco do programa. Eu queria saber quais são hoje as principais ferramentas que vocês estão utilizando dentro do setor de growth e de marketing, só para o pessoal ter um benchmark. Beleza, Guilherme. O primeiro de tudo, o Deus de qualquer time de growth e de marketing, chama planilha, spreadsheet, Excel. Não tem como você viver sem. Então, muito do nosso trabalho é em cima de planilha. A gente pretende, claro, levar isso para um dashboard mais automatizado, mas pensando na realidade da imensa maioria das empresas, tipo planilha. Você vai conseguir o resultado que você precisa, você vai conseguir iterar rápido, vai fazer as modificações e vai funcionar. Então, acho que antes de qualquer coisa, um especialista em planilha ajuda muito qualquer time de marketing e growth. A gente tem algumas ferramentas mais relacionadas a SEO, tipo o SEMrush, para fazer análise de keywords e posicionamento de mercado em relação à concorrência, que também é primordial para definir suas estratégias. A gente tem o Google Search Console, que é o antigo Webmaster Tools, também é muito importante para estar de olho. Geralmente ele conversa com ferramentas do tipo SEMrush, mas tem que ter o Search Console habilitado nos sites, vai ajudar a gerar insights, fazer análise de qualidade de conteúdo, de carregamento de página, coisas mais técnicas, tem que ter também. É muito importante ter um CRM que dê margem para você tratar os leads que estão sendo gerados, fazer exportação de listas, e-mail marketing, essa coisa toda. A gente usa o RD, o próprio RD. É uma ferramenta que traz uma versatilidade incrível. Você não precisa fazer um HTML na mão, programar formulário para iterar, por exemplo, uma campanha, para fazer um teste AB. Então, em poucos minutos você consegue fazer uma variação de uma landing page ou criar uma landing page nova
uma campanha, para uma ação, para alguma dinâmica de geração de lead. Google Trends também é muito importante para você definir o caminho das pedras, para ter uma noção um pouco mais ampla de mercado e a partir daí ir descendo para alguma dinâmica. E pensando em UX, em análise dos canais de conversão que você tem, a gente trabalha com Hotjar. A Hotjar oferece uma série de recursos para a gente ver como é que o usuário está interagindo com os canais e daí a gente tirar insight de melhoria para criar, por exemplo, um teste de growth para testar se aquilo vai performar melhor de uma determinada forma ou de outra, reach map e a coisa toda. E o que me vem à cabeça por aí. Deve ter mais, sem dúvida nenhuma, tem mais ferramentas, mas essas são as principais. Eu acredito que o básico aí para você fazer um bom trabalho de marketing e growth. Massa, com certeza. Além, é claro, vai lá, eu esqueci de uma muito importante, é uma ferramenta para gerenciamento de projeto, né? A gente já passou por tudo no mundo, começou com Asana, Love Mondays, Love Mondays é de avaliação, Monday.com, e por último a gente voltou para o Trello, né? E estamos lá no Trello, bom e velho, para gerenciar as tarefas do dia a dia, as sprints e afins. Tantas sprints, né, bicho? Não vivemos sem elas. Sim, Scrum Salvador. Exatamente. Cara, esses insights aqui foram muito massa, bicho. O Hotjar eu não conhecia, vou dar uma olhada. Tem até uma startup nossa que a gente tá com esse desafio de avaliar UX, então já agradeço aqui e com certeza a nossa audiência também. Tá preparado pro momento filosófico do SciCast? Vamos lá, é esse momento que eu gosto mesmo. Você possui algum ritual? Se sim, qual? Se eu possuo algum ritual, é isso? Exatamente. Putz, eu tenho muitos rituais, na verdade. Eu sempre gostei muito de ler sobre produtividade, e lá na juventude eu li um livro que chama Get Things Done, um camarada chamado David Allen. É uma metodologia muito difundida hoje em dia, e a base do Get Things Done é rituais, né? Feito rituais, assim como o Scrum, e a gente tem, para ter algum crescimento ordenado na vida, é importante ter rituais. Então, eu tenho alguns, sim. Todos os dias de manhã eu estudo o Culture Code da Autofoss. Eu criei um scriptzinho que ele traz para mim. A gente tem um PPT com todo o Culture Code, é bem grande. Então, todos os dias eu leio pelo menos 3 slides. Eu tenho um script que eu só chamo, ele me traz um slide aleatório, eu dou uma lida. Que é uma coisa que a gente tenta trabalhar muito lá na Autofoss, é trazer isso rotineiramente para os nossos colaboradores, porque no fim é a cola, né? É o que faz todo mundo andar junto, é o que faz um time performar bem, é olhar sempre para o mesmo horizonte. Então, eu faço isso para não correr o risco de dar uma derrapada em qualquer fala a respeito da nossa cultura, né? Nesse mesmo esquema, eu leio algumas citações sobre budismo. Eu não sou uma pessoa religiosa, muito, muito longe disso, mas eu simpatizo muito com a filosofia budista. E eu acho que já começa me colocando numa posição um pouco mais centrada para começar o dia. Tem gente que medita, eu não funciono muito bem, mas vou até tentar mais uma vez daqui para frente, mas esse contato com uma dinâmica mais de tipo bola no chão, calma lá, me ajuda muito. Então eu começo o dia com esses rituais. Eu não sei se eu posso falar que é um ritual também, mas eu procuro ler todos os dias. Não tem como a gente crescer nessa vida sem um bom livro embaixo do braço. Então, ler e ler. Deixa-me ver se eu tenho mais algum ritual. É isso. No resto, eu não sei nem se eu posso chamar de ritual, é muito de rotina, né? A gente tem os rituais do Scrum no dia a dia, né? Todo dia tem dele. Todo dia não, mas enfim, semanalmente a gente tem reuniões da diretoria, tem reuniões eu chamo de G9, né? Que é os heads e os diretores da empresa. Mas aí, acho que estou fugindo aí da filosofia da coisa. Não, cara, mas é isso aí, por aí mesmo. Vamos lá para a segunda pergunta. Qual é o desafio da tua jornada empreendedora que você guarda com mais carinho? O desafio da minha jornada empreendedora? Alguma coisa que eu passei, que eu guardo com carinho, é isso? Pode ter sido uma situação de sucesso, pode ter sido um erro que esse erro aqui me ajudou a ser o clone que eu sou hoje. É algum momento da tua jornada que você não consegue esquecer. Cara, são tantos momentos. Eu não vou pontuar um momento, mas eu vou pontuar um contexto. A gente foi acelerado pela Endeavor Scale Up, ano retrasado, salvo engano,
Foi 2019. E para mim era um contexto muito desafiador, porque eu sou uma pessoa tímida e de repente você se vê num contexto super seleto de empreendedores super bem formados com empresas com potencial gigantes, os caras com potencial de se tornar unicórnios, porque o processo seletivo da Endeavor é bem restritivo, então passam pouquíssimas empresas. Então a galera que está lá são pessoas com potencial muito grande, né? E eu me vejo lá numa mesa com mais, sei lá, 10 empreendedores, e na minha cabeça são pessoas completamente fora da curva, excepcionais, assim, é como se eu tivesse na mesa com, sei lá, Mark Zuckerberg, com o Benchimol. Eu criei essa fantasia de são pessoas demasiadamente excepcionais, né? E ao longo do processo de aceleração, você vai se aproximando dessas pessoas e você começa a ter uma régua de comparação um pouco mais próxima da realidade, né? Eu não estou lidando mais com a idealização, eu não estou projetando, a pessoa ali está mais próxima. E você começa a enxergar que tá todo mundo no mesmo barco, né? Que eles estão cometendo os mesmos erros, que eles têm os mesmos problemas que você, ou até que você já passou por aquilo e já tá mais avançado, né? Então, eu acho que é um problema muito típico de empreendedores que são mais voltados para dentro, né? Eles tendem a ver a atuação deles como algo menor, como algo menos significativo, como algo menos desafiador. Só que tem o outro lado, que isso gera sempre um pullback, ele está sempre sendo puxado para crescer, para fazer melhor, para fazer diferente, porque ele não está satisfeito com a posição dele. E quando ele vai para o mercado, ou quando ele encontra a oportunidade de se comparar com outros players equivalentes ali, que estão na mesma patota que ele, você consegue ver que toda aquela introspecção gerou um resultado além, né? Muito melhor do que eu esperado. Você, na verdade, está melhor. E eu acho que a grande lição é essa, não se sentir menos capaz ou parar de projetar idealizações com relação a como o mercado opera, né? E ter a consciência de que a gente é capaz de entregar tanto quanto ou mais que as pessoas que a gente considera excepcionais. Acho que eu filosofei demais nessa, mas o momento é para isso. Espero que tenha dado para entender. Não, cara, esse é o momento filosófico. Take your time. Aqui é pra gente conhecer mais o Clênio. Essa pergunta aqui é a primeira vez que eu vou perguntar ela, viu, Clênio? Que intelectual você gostaria de tomar um café com bolacha? Putz, que pergunta boa. Cara, eu queria tomar um café com o Jeff Bezos. Eu sou muito fã do Steve Jobs também, mas eu acho que um café com o Steve Jobs ia ser mais traumático do que enriquecedor. Acho que o Bezos me ajudaria mais. Você acha? Eu queria que você tomasse esse café para me contar como seria, viu? Com os dois, cara, né? Com o Bezos tá tomando café vegano com o Steve Jobs. Eu ia perguntar, meu amigo, como é que você me deixa isso acontecer? Aí eu puxar do bolso... Você conhece o Magic Mouse? Sim. A saboneteira? Sim. Porque o de segunda geração, a porta de carregamento fica embaixo. Você não consegue usar o mouse enquanto ele carrega. Você tem que virar ele de cabeça pra baixo e deixar em cima da mesa. Eu falei, como, cara? Tu tava vivo ainda, bicho. Aquilo ali. E fora que ele quebrar, eu comprei dois, que sempre quebrou os dois. Isso é uma mágoa que eu tenho do Magic Mouse. Enfim, saímos dessa mágoa do Magic Mouse. E pra gente fechar, se você pudesse mandar uma mensagem no ouvido de milhares e milhares de pessoas, que mensagem você mandaria? Putz, esse momento filosófico é mais difícil do que eu imaginei, pô. Eu falei que era comigo mesmo, mas queimei a língua. Eu vou colar eu tenho um quadro aqui com algumas coisas e tem uma citação que diz o seguinte: a qualidade do nosso tempo é determinada por nossa capacidade de estarmos presentes. Eu diria isso para as pessoas. Eu acho que é um pouco cifrado, mas é muito importante. Foco é tudo nessa vida, é absolutamente tudo. Então, define para onde tu quer ir e vai, assim, não se apega ao caminho. Você sabe que o norte está lá e você vai, de algum modo, chegar lá, né? No próprio evento da Endeavor, da Scale Up, eles faziam muito a analogia com escalar uma montanha, né? Empreender é como escalar o Everest. E a rota de subida é completamente não linear, né?
Você sobe, tem que parar no acampamento base, às vezes tem que descer e voltar a subir, falta oxigênio, você volta lá para a base e assim vai, mas no fim tudo é uma questão de foco. Você pode até ter que descer 82 vezes, mas se você tiver foco, força de vontade, você vai chegar lá, né? Então, eu diria isso para as pessoas. Massa. Esse foi Clênio Luiz, co-founder da Autoforce, uma startup potiguar que eu admiro bastante. Meu, muito obrigado, Clênio, por ter aceitado esse convite e ter batido esse papo irado comigo, bicho. Que é isso, Guilherme. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado. Foi muito legal. Pessoal, meu muito obrigado a você que ficou até aqui com a gente em mais um episódio do Cicast, o podcast do empreendedor raiz. Estaremos aqui na próxima terça-feira, depois do almoço, para você escutar o melhor podcast de empreendedorismo raiz. Até a próxima, pessoal! Este foi mais um episódio do Cicast e fico muito feliz por você ter ficado com a gente até aqui. E vou fazer aquele pedido novamente. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha nas redes sociais, tirando um print da tela do teu celular e não esquece de marcar @CHubCoworking. Como eu disse no início, isso vai ajudar a gente de uma forma gigante a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Valeu, galera. Até a próxima semana.